Vamos lá, pessoal, mais um podcast sobre o mercado imobiliário. Hoje eu estou aqui com o Diogo Tomás, um grande amigo. Ele começou no mercado imobiliário como corretor e hoje ele está como gerente comercial da Let's Inc., que é uma construtora geralmente referentemente nova, mas ela já está no mercado aí há muito tempo. Diogo, fala um pouquinho para nós. Bom, a Let's ela é uma construtora nova em Londrina, né? Ela parte de uma junção de sócios que tem mais de 60 anos de experiência no mercado e estão agora juntos nessa nova empreitada com a Let's e trazendo, vamos falar assim, um nicho mais popular, focado na primeira moradia. E nesse momento estão focados mais na região oeste de Londrina. Maravilha. Bom, a Let's, então, pelo que você falou, os diretores já trabalharam em outras companhias, né? Então, tem lastro, tem bastante conhecimento. Sim. Vamos falar assim, a junção de engenheiro com a expertise de mercado de outro, com a parte de incorporação partindo de outros sócios. Então, são 3 gerentes ali, 3 diretores que se juntaram para formar a Let's. Maravilha. E me fala um pouco, Diogo, esse primeiro imóvel, a ideia é quem que é o público-alvo da Let's? Você falou assim, primeira moradia, eu acho interessante a gente entender isso, porque o mercado hoje tem muitos produtos, né? E a gente fala, o sonho da casa própria é notório, que todo mundo tem esse desejo. Como que a pessoa tem que se preparar, se posicionar para fazer essa aquisição? Falam que é difícil, mas na verdade é uma questão de organização, né? Exatamente, a questão da organização. Comprar o primeiro imóvel, basta querer e se organizar. O nosso produto é um produto faixa 3, porém dentro da linha de primeiro imóvel, você consegue se enquadrar em 4 faixas, vamos falar assim. Tudo vai depender da sua renda e vai depender da região que você escolhe. Pensando em primeiro imóvel, o correto era nem ficar escolhendo muito, é o que cabe no bolso, é o primeiro. Porém, as pessoas costumam escolher. Eu não quero na região norte, quero na região sul, e isso acaba dificultando um pouco a aquisição do primeiro imóvel de alguns. Tá certo. Uma coisa que eu vejo que você falou que faz muito sentido, né? Nem sempre o carro que a gente tem é o nosso carro dos sonhos. Mas naquele momento, naquela situação, foi o carro que eu consegui comprar. E ele me leva e me traz, e ele me atende às necessidades. Num futuro não muito distante, eu pretendo trocar de carro. E eu vejo que o pensamento da casa própria devia ser igual, né? Comprar o que você consegue hoje. Ah, mas eu quero um 3/4. Amigo, você consegue o de 3/4? Você tem renda para comprar? Ah, eu quero com área de lazer, com isso. Então, às vezes, foi total pertinente a sua posição fazer esse estudo para que ver o que cabe no teu bolso, o que você consegue pagar, porque esse primeiro imóvel ele vai ser o trampolim para o segundo. E uma informação, Diogo, que as pessoas não têm, e eu já tive com o pessoal de financiamento e da Caixa, é que às vezes fala, vou comprar esse imóvel, vou financiar ele por 30, 35 anos, vou estar velho quando eu terminar de pagar. Mentira. Você sabia que a maioria, 50, 60, talvez 70% das pessoas quitam o imóvel em 10 a 15 anos. Então, assim, não pensar nesse tempo, e sim realizar a compra, que é o desejo, o sonho, e dar o primeiro passo. E como é que a Let's hoje em Londrina consegue ajudar isso para quem quer dar esse primeiro passo? Bom, para quem tem esse sonho de dar o primeiro passo, conquistar esse primeiro imóvel, a Let's ela entra com essa oportunidade de primeiro imóvel ali. São apartamentos que no nicho popular te fornecem uma entrada parcelada. Você tem uma aprovação de crédito facilitada. Por que ela é facilitada? Porque pessoas que estão por trás, correndo nos bastidores com essa aprovação, são experientes nisso, são bons nisso. Então eles vão conseguir te orientar, vão conseguir te guiar pelo melhor caminho, tanto para a formalização dessa renda, para que você possa ser aprovado com crédito habitacional na Caixa. Tá, essa parte que você falou faz muito sentido, né? Pessoas
comprometidas e que são habilitadas para fazer o processo. Existe todo um trâmite, né, para seguir com documentação, subir documentos para a Caixa Econômica para aprovar e de forma correta e ética, né? Então acho que isso é a parte mais importante que a gente tem que buscar sempre. Empresas que trabalham de forma correta, ética, porque são documentos, são coisas sérias que não podem ser alterados e validados, né? Então a Let's tem toda uma equipe que faz isso pelo comprador. Então não é o comprador que tem que juntar esses documentos. Como é que funciona isso? Exatamente. A gente pede para que quem tem interesse vá até o plantão de vendas, onde a gente faz toda a apresentação e explica o passo a passo. A partir dali, com a documentação do cliente, a gente corre com essa análise, a gente corre com essa aprovação junto à Caixa. Vamos falar assim, qual que é o movimentar do cliente? Ele precisa ter interesse. Se ele tiver interesse, for até o plantão, o resto a gente vai correr junto. É isso aí. Quando você tem uma empresa com uma equipe preparada que está a fim de fazer acontecer e não simplesmente empurrar um produto, eu vejo que todo mundo sai satisfeito nessa situação. Mas me fala um pouco mais, esse produto, aonde que é a localização? E ele é de 2 quartos, ele tem banheiros? Me fala um pouco do produto que a Let's está lançando. Bom, o nosso produto ele está localizado ali próximo ao Well. Vamos falar assim, um ponto de referência bem legal. Com relação ao produto, a gente se destaca com relação com metragem. A gente está com 48 metros. Temos apartamentos gardens com jardim privativo com 94 metros. Então a gente está falando de uma casa praticamente dentro de um condomínio, onde esse condomínio ele tem piscina, ele tem quadra, ele tem salão de festa, ele tem um lazer completo. Então, com relação à localização, muito bem localizado, e com relação ao que o condomínio oferece, a gente é bem completo. Tá, eles são torre única, 2 torres, 6 torres, como é que é? Quantos apartamentos por andar? Esse é um diferencial da construtora, porque dentro do nicho Minha Casa Minha Vida, geralmente você vai ver vários blocos, vários. Nosso condomínio são só 2 torres. 2 torres, 128 apartamentos, então são 128 famílias. A média, vamos falar assim, do Minha Casa Minha Vida, a gente está falando em 250 famílias, no mínimo. Então, é um condomínio mais exclusivo. Com certeza. Quando você tem um número menor de moradores, você tem mais intimidade, menos confusão, menos gente transitando pelos corredores, e isso traz mais aconchego para o morador. Exatamente. Um apartamento, 2 quartos, vamos falar, dentro do nicho, a gente se encontra no faixa 3 ali do Minha Casa Minha Vida. Possibilitamos, vamos falar assim, uma análise de crédito, como eu comentei, facilitada, e um parcelamento da entrada. O banco hoje ele vai financiar em média seus 80% ali do imóvel. O saldo que sobra, a gente vai abater o subsídio, caso o cliente tenha direito, que através da análise a gente descobre. E o saldo que fica, a gente ainda pode abater FGTS. Tem cliente que não chega da entrada. Olha só que legal. Então, todo esse levantamento, pode-se dizer técnico, né? Vocês fazem para o cliente. Se ele tem direito a subsídio, se ele tem FGTS, se ele vai parcelar a entrada, vocês facilitam tudo para o cliente. Exatamente. O cliente ele chega com o sonho e a gente corre com a burocracia. Poxa, que legal. E, Diogo, me fala onde fica a central de vendas, o stand de vendas da Let's, ainda tem quantas unidades para venda? Bom, o empreendimento ele foi sucesso de vendas, a gente está com 80% quase vendido. A gente tem ali algumas unidades ainda disponíveis como uma oportunidade de mercado. O plantão está localizado ali no Colúmbia, a gente fica bem na rotatória ali, próximo ao sindicato dos metalúrgicos, ali o clube. Onde a gente tem uma maquete, a gente consegue fazer as simulações, a gente consegue te mostrar exatamente como ficaria através da simulação, vamos falar assim, suas parcelas, sua entrada, seu financiamento. E você já consegue, vamos falar assim, ter uma visão
de como que vai ser o apartamento, porque a gente está próximo ao terreno. É possível irmos até a obra para você dar uma olhada. Eu quero chamar a atenção, Diogo, e eu acredito que perto de tudo isso que você falou, faz muito sentido para o meio que eu estou trabalhando hoje, né? Que acontece? Você está com dor de cabeça, você vai no médico. Se é dor na barriga, você vai no gastro. Se você está com dor no coração, é o cardiologista. E porque você quer comprar um imóvel, você procura qualquer corretor. É um corretor generalista, né? Hoje nós trabalhamos com Airbnb e estúdios para venda. Nós somos especialistas em estúdios, em apartamento para short stay. Nós administramos mais de 150 apartamentos, né? E trabalhamos com a venda desses empreendimentos. Então eu falo, igual o Diogo falou, que ele é especialista nesse segmento, em montar a documentação, nós somos especialistas em atender você, investidor, que quer comprar um imóvel para short stay ou Airbnb, né? Ou tem um imóvel e quer virar a chave, quer colocar o imóvel, tirar ele da locação tradicional e colocar ele no Airbnb, tem várias situações que faz sentido você consultar um especialista se faz sentido ou não. Então nós estamos disponíveis, se você quiser marcar um horário, a gente vai ser um prazer atender você e mostrar os números reais do que o Airbnb é capaz de promover em Londrina. Isso é muito importante, também chamar a atenção à eleição. As pessoas têm me perguntado da eleição se compromete a venda dos imóveis. Na minha opinião, eu acredito que não, porque todo barulho tem uma reação. Então, com quem está com medo, o outro fica com coragem. Um está sem dinheiro, o outro está sobrando dinheiro. Então, enquanto um vê oportunidade, o outro vê retração. Então, eu vejo que esses momentos de economia, eles são de picos na economia, são favoráveis para quem tem dinheiro e quer ter oportunidade. Isso reflete na faixa 3, nesse tipo de empreendimento? Olha, eu acredito que não também. Vamos falar assim, independente de ser um produto que ele se enquadra no primeiro imóvel, no Minha Casa Minha Vida, você pode comprar ele de outras formas também, à vista, parcelado com a construtora, no financiamento SBPE. Então, não precisa ser exatamente o nicho Minha Casa Minha Vida. Você consegue fazer aquisição por diferentes formas. Vamos falar assim, essa época de eleição, eu escutei muito falar sobre isso, que tudo trava. Tudo vai parar. E vou ser bem sincero, desde que eu sou criança eu escuto meu avô, meu pai falar que, vamos falar assim, quando que teve bom? Nunca teve bom. Quem reclama, reclama sempre, né? Exatamente, nunca teve bom, nunca tá favorável. Então, aí outra frase que eu sempre escuto é que o melhor dia para ter comprado foi ontem. Já foi. Então, duas coisas. Essa do melhor dia ter sido ontem, que eu venho provando isso no dia a dia, né? E com relação a quando que vai estar bom. Desde que eu nasci, nunca teve bom. Pessoal... Então, a questão é olhar para frente e evoluir. Exatamente. Eu quero falar da demanda que as pessoas têm me perguntado sobre o Airbnb. Que hoje nós temos 5 prédios que são lançados e vão ter mais 5 ou 6 que vão ser lançados até o final do ano. Números, hoje nós temos 1.100 apartamentos no Airbnb em Londrina. E quando lançar todos esses apartamentos, nós vamos chegar aí a quase 5.000 unidades de apartamento. Daí as pessoas me perguntam, vai saturar? Eu falo, não vai saturar. Por quê? Primeiro, são prédios com apartamentos, estúdios pequenos. A regra não é que todos eles têm que estar no Airbnb. Vai continuar tendo pessoas que vão querer morar sozinha, para locação tradicional. Vai ter gente que vai comprar como primeiro imóvel para morar sozinho. Então, assim, a utilização do apartamento ela continua sendo genérica, né? Eu posso alugar na locação tradicional, eu posso morar no apartamento
ou eu posso colocar ele no short stay no Airbnb. Então, assim, de todas essas 5.000 unidades, não vão ser todas do Airbnb, isso é fato, vai continuar tendo a locação tradicional. E uma situação que eu falo é a mudança do comportamento do consumidor. As famílias estão diminuindo, as pessoas estão tendo a opção de morar sozinho e morar perto do trabalho. E esses empreendimentos, eles estão concentrados na Zona Sul ou no centro, aonde existe uma demanda muito grande de trabalho. Então, as pessoas têm interesse em morar. Ah, Rodrigo, o apartamento é pequeno. Eu concordo, ele é pequeno. Mas para tomar banho e dormir está mais que ótimo. E outra, a pessoa não vai morar nesse apartamento 5, 10, 20 anos. Voltamos na situação do primeiro imóvel. Muitas vezes ele vai morar ali num período de pós-graduação, de graduação, ou no primeiro ano de casamento, até eles se estabelecerem e ir para uma renda maior. Então, assim, tem mercado. O último produto que foi lançado desse modelo em Londrina faz muito tempo, então existe uma demanda reprimida. As antigas kitnets que eram lançadas na década de 80, de 90, não tem mais. O empreendimento hoje mais conhecido, o Beracá de Londrina, tem quase 25 anos. Então, assim, tem muito espaço para crescer esse mercado de short stay e Airbnb. O que você acha dessa região da Zona Leste? Está crescendo? Como é que você entende a Zona Leste, a Zona Oeste? Um está perto de Cambé e um está perto de Biporã. Existe melhor ou pior? Qual que é a tua visão? Bom, com relação à expansão, né, cada vez crescendo mais e não para, e eu acho que não vai parar, é exatamente isso que você falou. Um lado está emendando em Cambé, o outro já está emendando em Rolândia, Ibiporã, né? Ibiporã. Um emendando em Ibiporã. Vai só aumentar, cara. Por quê? Vamos supor um exemplo. Enquanto... Acho que até você que me falava essa frase. Enquanto tiver gente nascendo e gente morrendo, o mercado está girando. E pessoas vão se atualizando. Infelizmente, também existe essa... Estão divorciando, estão morrendo, estão nascendo. Então, sempre tem. Só que esse movimento da planta cada vez menor está acontecendo. Vou citar um exemplo lá. Eu não sei como é que está o metro quadrado aqui. Nos Airbnb. Mas o nosso lá, apartamento de 48 metros, está saindo a média de 280 mil, mais ou menos. Depende da posição. Então a gente está falando em mais ou menos o quê? 4 mil metros quadrados? 5? Aqui na Gleba, eu não sei como é que tá. Aqui tá um pouco mais. 10 a 12. 10 a 12. 13, né? Depende do lançamento. Então e também é o que o condomínio oferece. Porque não é só metro quadrado, né? Método construtivo. O que o condomínio te oferece, tudo isso vai agregando também. Localização. E a localização. Não dá para... Vamos falar assim, a Zona Norte já tem a Saúl como metro quadrado mais valorizado. Porém, lá tem apartamentos com um valor um pouco mais acessível. Vamos falar assim, tem faixa 2 lá. Então, as construtoras fazem todo um estudo antes, né, para lançar. Então... Essa demanda de gente nascendo e gente morrendo é fato. E a cidade está crescendo. E Londrina é uma cidade que está em desenvolvimento. Apesar de pessoas falarem que Londrina não tem um desenvolvimento, não tem indústria, mas ela tem a área médica muito forte, ela tem a área de serviço muito forte. Londrina é conhecido nacionalmente pela UEL e as outras universidades. Eu vejo pelo Airbnb pessoas vindo de fora do país para fazer cirurgia plástica. Então nós temos referência na saúde, o próprio Hospital do Câncer, que é referência a nível nacional aqui em Londrina. Então Londrina ela se especializou em ser uma cidade de serviço. O agro é muito forte, né? Então a gente tem que agradecer o agro. E eu vejo assim, toda a região, o Norte Velho aqui de Londrina, até ali o estado de São Paulo, por muitos anos precisava de um médico, vinha para Londrina. Precisava comprar roupa, vinha para o shopping de Catuaí. Precisava comprar eletrodoméstico, vinha para Londrina. Então Londrina acabou se tornando uma referência para o norte, né? Exatamente.
Eu quero falar da segurança. Eu vou falar... tem pessoas que em alguns condomínios me questionam sobre a segurança do Airbnb. E é uma coisa assim... que é uma questão de ótica e de visão, né? Ah, porque o Airbnb entra muita gente. Primeiro que é uma mentira. Ela entra o número de pessoas que cabem no apartamento. A questão é que essa pessoa muda. Dia sim, dia não, muda. Mas não aumenta o volume. Então o Airbnb ele não aumenta o volume do prédio. Ele pode trocar o fluxo, certo? E uma pesquisa que eu fiz e que uma vez me abordaram, falaram sobre problemas de drogas, assédio sexual, pedofilia. E na pesquisa diz que 90% dos casos, dos delitos, eles acontecem na área familiar ou íntima. Ou seja, num condomínio de moradores, a possibilidade disso acontecer é maior do que num condomínio de Airbnb. Porque o cara não vai sair lá de fora para vir fazer coisa errada aqui. E outra, o Airbnb ele é uma plataforma internacional com uma validação, com cartão de crédito atrelado e é muito mais fácil de rastrear. E num condomínio normal, um morador ele consegue trazer um visitante sem quer apresentar um documento na portaria. Então, o perigo, se a gente for avaliar o perigo de fato, ele é muito maior para o inquilino tradicional, né? Ou o próprio morador cometer um delito do que o hóspede do Airbnb, porque ele está sendo constantemente avaliado e acompanhado pelas suas atitudes. Então, assim, a questão de risco, de perigo, eu vejo que é uma questão que tem que ser bem clara e avaliada, porque é muita gente. Não, não é muita gente. É o número de pessoas que cabem no apartamento. A questão é que vai mudar. Entendeu? Qual é o perfil? Isso é outra coisa. Qual é o perfil do usuário? O usuário, ele é o perfil do imóvel. Se o imóvel é chique, sofisticado, o usuário é chique, sofisticado. Se o imóvel é mais simples, o usuário é mais simples. E daí eu te digo, se esse apartamento está num prédio de médio padrão, os outros apartamentos vão ser de médio padrão. As pessoas lá vão ser de médio padrão. Então, o cliente vai ser de médio padrão. Eu não entendo porque as pessoas acham que vai ter coisas fora do normal. Porque uma coisa é clara, a gente sai de casa para se sentir bem. Eu não saio de casa para me sentir num lugar que eu não fico confortável, que eu não esteja confortável. Eu quero sair para estar num lugar legal. Então eu vou escolher um apartamento, eu vou escolher um imóvel onde eu me sinta bem. E eu tenha condições de pagar isso. Então é muito complicado a gente classificar se essa pessoa é perigosa ou não, simplesmente por ela estar usando o Airbnb. E uma coisa eu coloco. Você conhece alguém que já usou Airbnb? Ixi, várias pessoas. Eles são perigosos? Não, nem um pouco. Então, assim, eu já usei o Airbnb e eu não sou perigoso. Então, por que os meus hóspedes que usam os Airbnbs que nós temos em Londrina são perigosos? As pessoas viajam o mundo inteiro através do Airbnb e eles não são perigosos, eles são pessoas que estão viajando a trabalho ou a passeio. Então, assim, essa situação que eles colocam de perigo, eu acho que é uma questão de... tem que ser bem pensado. O risco é iminente em qualquer situação. Exemplo, se você tem um vizinho que é usuário de drogas, escuta música alta, você consegue tirar esse vizinho de lá? Não. Se ele é proprietário, mais difícil ainda. Se ele é inquilino, você reclama com o síndico, talvez, alguma coisa. Agora, se ele é hóspede do Airbnb, sabe o que vai acontecer? Amanhã ele vai embora. E você não vai ter mais problema com droga, com bebida, com nada. Então, assim, o risco de você ter problema com o morador é muito maior do que com o hóspede de Airbnb. E para você que está pensando em fazer um investimento em Airbnb, nós teremos um lançamento nos próximos dias com uma localização incrível.
tá? É uma metragem especial, dentro do valor de mercado. E eu acredito que nos próximos dias eu vou estar criando uma lista VIP. Então manda mensagem aqui embaixo, VIP. Eu vou colocar o teu nome na nossa lista VIP e nós vamos entrar em contato com você para entender qual é o teu momento de compra. O valor de entrada, sinal, quantas unidades você vai querer. E então fique atento, você que quer investir em Airbnb, short stay ou conhece alguém, já manda esse vídeo para ele que tá chegando a hora. A lista VIP vai começar a ser feita nesse momento. Espero você. Quando o cliente compra, né, na planta, quando ele compra ali no lançamento, ele se enquadrando dentro do Minha Casa Minha Vida, pegando o benefício da Coapar, ele não vai pagar documentação nenhuma. Então, toda a documentação, ITBI, registro, FUNREJUS, a construtora paga. Então, esse é um benefício para quem procura o imóvel novo para comprar na planta. Exatamente. Tendo o benefício da Coapar... Isso aí gera uma economia o quê? De 10, 15 mil reais? Mais ou menos isso. Pô, vale a pena. Você que está querendo comprar um imóvel, então, faz sentido procurar um imóvel na planta. Exatamente. Vamos falar assim, se você se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida, você se enquadra dentro das regras da Coapar, para adquirir o seu primeiro imóvel, é só vantagem. Taxa de juros baixíssima. A gente está falando aí no faixa 3, uma taxa de juros de 7 ao ano. Então, hoje, no financiamento SBPE está 12, 13, dependendo da Selic, né? Mas o Minha Casa Minha Vida facilita muito a aquisição. Entendi. Então faz sentido comprar um imóvel para quem procura. Beleza. Queria mostrar para vocês uma situação que muita gente me pergunta se vale a pena tirar o imóvel da locação tradicional e passar por Airbnb. O que muda? A primeira coisa, a gente tem que avaliar o regimento interno e a convenção. Não adianta o proprietário querer, sendo que o regimento não permite. Outra coisa, com certeza a rentabilidade vai ser maior, porque o Airbnb ele potencializa o uso do imóvel. Rodrigo, quanto mais fatura? Olha, a gente tem números que mostram que o apartamento no Airbnb ele chega a faturar de 50% a 100% mais. Ou seja, se ele está alugado por 2, ele pode render até R$4.000 para o proprietário. Isso eu já vejo uma excelente vantagem. Um segundo ponto é a questão da conservação do imóvel, que na locação tradicional é inevitável. O inquilino mora no apartamento, ele usa o apartamento, ele vive ali dentro. Então, o desgaste desse imóvel ele é muito alto. Porque é tal dia, família, criança, pet. Então, assim, ele faz almoço, enfim. No short stay, o que acontece? Na grande maioria das vezes, o hóspede ele usa o apartamento para tomar banho e dormir. Na sua grande maioria, são reservas de 3 a 4 dias, veio para um trabalho, veio para um tratamento médico, ele vai fazer o quê? Tomar banho e dormir. Então, ele não desgasta o imóvel. E sem falar que a cada check-in e check-out entra uma pessoa da nossa equipe que faz a limpeza profissional, aonde faz toda aquela limpeza, lava o banheiro, lava a sacada, lava o apartamento. Um inquilino tradicional, ele às vezes chama diarista uma vez por mês e às vezes não. Então, assim, a conservação do imóvel é bem maior. E um terceiro ponto que eu gosto de frisar se você é empresário, tem um imóvel, ele é um imóvel de renda, você pode usar esse imóvel? Não, ele está alugado. Ah, Rodrigo, por que eu gostaria de usar o meu imóvel? Ele é feito para ter renda. Tudo bem, ele é feito para ter renda. Mas se você tivesse um imóvel e em determinadas datas, teu aniversário, no Natal, você pudesse oferecer ele para tua irmã que está vindo de fora passar o Natal com vocês. Em vez de colocar ela em casa, todo mundo amontoado no apartamento, ou ter que pagar um hotel, você fala, Rodrigo, reserva 2, 3 dias, nesse dia e nesse dia que eu vou receber a minha irmã, ou que eu estou recebendo um parente de fora. Você não vê como um benefício? Ou mais, estourou um cano na rua de casa, vamos ficar sem água 3 dias.
Aonde eu vou tomar banho? Ou eu quero reformar o meu imóvel, trocar todo o piso da cozinha. Aonde que eu vou almoçar durante 15, 20 dias? Rodrigo, fecha a agenda, eu vou usar o meu imóvel durante 15 dias. Então, o direito de utilizar o teu imóvel, que é um patrimônio que é teu, você começa a ter direito a isso. Então, assim, o investidor que antes não via isso como um benefício, ele passa a ver. Poxa, é verdade, todo final de ano tem os parentes que vêm aí, temos que amontoar aqui em casa, ou tem que procurar hotel, e eu tenho 2, 3 imóveis e não consigo utilizar isso a meu favor. Isso não atrapalha na rentabilidade e gera o quê? Uma proximidade familiar. Então, assim, são os 3 principais motivos que eu vejo hoje que faz sentido você ter um imóvel de Airbnb. E deixa eu te perguntar, focado no Airbnb. Se porventura, um exemplo, algum hóspede, por acidente, fui ajustar aqui, esbarrei na televisão, a televisão caiu e quebrou. Existe algum seguro, alguma proteção para o proprietário? Legal essa pergunta, Diogo. Uma coisa que os proprietários me perguntam muito é se nós fazemos uma vistoria pós-checkout. Eu falo, vistoria é uma palavra muito forte. Nós não fazemos uma vistoria, mas a nossa equipe de limpeza ela já é treinada para entrar no imóvel e procurar possíveis problemas. Identificando isso, o que ela faz? Ela filma, documenta e manda para nós. Automaticamente nós entramos em contato com a plataforma e a plataforma tem um seguro que protege tanto o hóspede como o proprietário. Na grande maioria das vezes, como você comentou, um acidente, a pessoa esbarrou na TV e a TV quebrou. Na grande maioria das vezes, o próprio hóspede se antecipa e me manda mensagem. Rodrigo, meu menino pulou do sofá, bateu na TV e a TV caiu. Como que a gente resolve? Eu vou verificar, é uma TV de R$ 1.800, você faz o Pix ou coloca uma nova no lugar. Estou fazendo o Pix para você. É normal isso. Já teve casos de cliente falar, olha, meu filho derrubou a taça no chão, eu não achei igual. Eu fui aqui na loja, na Havan, e eu comprei 4 taças para vocês ficarem com um conjunto. E deixa lá a notinha e as 4 taças novas. Então, assim, as pessoas têm a ideia de que o hóspede quebra as coisas de propósito e não dão satisfação. E eu pergunto daí para ele, se acontecesse com você, o que você faria? Eu avisaria. Falei, então, é normal, as pessoas avisam. Quebrou a xícara, eu estou comprando uma nova, como é que funciona? Então, isso tudo a nossa gestão cuida disso. O índice é baixíssimo, tá? Não é um índice alto. Ele existe, o risco existe, em todo negócio existe risco, na locação tradicional, na locação por temporada. Então, assim, falar que não acontece é uma mentira, acontece. Mas é baixíssimo o índice e na grande maioria das vezes eu não preciso usar o seguro do Airbnb e a gente consegue resolver isso de forma amigável e rápida, tá? Não é burocrático, a gente resolve isso fácil. Eu vou falar de localização agora, porque localização é uma coisa que as pessoas perguntam. Se o Airbnb ele tem que estar bem localizado, e daí eu te devolvo a pergunta. Localizado, ele tem que ser bem localizado para quem? É para o hóspede. Se a minha família mora na Zona Leste, eu vou procurar um Airbnb aonde? Na Zona Leste. Na Zona Leste. Se o meu trabalho, que eu vim prestar um serviço, é na Gleba Palhano, eu vou procurar um Airbnb aonde? Na Gleba Palhano. Então, assim, a localização importa. Mas, se a gente parar para pensar, temos empresas aonde? Em Londrina inteira. Na saída para Curitiba, lá para trás, na 445, tem várias empresas grandes lá. Quem vem fazer a Draco, que está em evidência aí, a nossa grande Ciméria, produtora de equipamentos de ginástica, de academia, vem youtuber o ano inteiro para conhecer a fábrica da Ciméria e conhecer as instalações da Draco. Aonde que é interessante esse povo ficar? Próximo da academia, próximo da fábrica. Então, assim, então quer dizer que tem que ter prédios em todas as regiões?
Sim, mas a questão é a quantidade. Prédios com 300, 400 apartamentos ou prédios com 60, com 28, com 30, aonde vai ter 30% morador, 30% inquilino e 30% Airbnb. Então, quando as pessoas me perguntam de localização, essa é a situação. Londrina inteira tem um potencial para o Airbnb. A questão é a quantidade de oferta de apartamentos. Isso que tem que ser avaliado. Bom, agora eu vou agradecer a presença do Diogo Tomás aqui, gerente, coordenador do comercial da Let's, uma construtora nova, que nem ele falou, porém tem aí uma bagagem de mais de 60 anos com o grupo, os diretores, são 3 diretores lá, são né? 3 diretores. Ele já vem de empresas grandes, das bem grandes de Londrina, e se juntaram para montar a Let's, que é uma construtora que está atuando ali na zona oeste de Londrina. E tem empreendimento novo que vai soltar em breve, né? Em breve aí vem novidade. Ah, maravilha. Obrigado pela audiência. Fique de olho no YouTube, vai ter vídeo novo agora nos próximos dias e alguns cortes, então curte, compartilha. Para você que quer saber mais sobre o mercado imobiliário, fique de olho no nosso canal, no YouTube e na rede social.